Seja muito bem-vinda a mais um curso do segmento artesanal que vai fazer a diferença aí no teu negócio, negócio de enxovais para bebês. Se você ama a costura criativa e tem alguns tecidinhos, botões, máquina de costura em ponto reto, essa peça que você vai aprender comigo, ela vai ser capaz de conquistar o coração das mamães, oferecendo para ela um tipo de solução alternativa ao protetor de berço e que poderá se tornar super lucrativa aí no teu negócio. Eu sou Débora Radke e através de um passo a passo muito simples e bem descomplicado, utilizando materiais acessíveis, eu desenvolvi um tipo de rolo protetor de berço sem o uso de espuma, sem o uso também de manta, o que comumente nós vemos nesse tipo de peça, e sem o uso também de zíper a metro, que são materiais muitas vezes encontrados em metrópoles, e eu estou pensando sim num curso acessível, num curso para todas as artesãs Brasil afora, tá? Você vai precisar, por exemplo, de tricoline estampadinha, lisa, poá, o que você tiver. Nós temos uma aula dedicada somente para composições. Vai precisar também de veludinho liso, um corte pequeno de veludinho liso. Nós vamos usar ele de forma bem estratégica mesmo, para conferir um toque diferenciado para essa peça, um toque sensorial a esse projeto. Vamos precisar de algumas fitinhas, rendas, cianinha, botões não vai faltar, como elementos sensoriais inseridos de forma completamente estratégica. Um tipo de estruturador a gente também vai precisar. Aqui eu escolhi o TNT 80 gramas e fibra siliconada, apenas isso. E com esses materiais eu garanto que você consegue produzir, a partir da técnica que eu vou te ensinar, um rolo protetor de berço lúdico e sensorial que acompanhará o bebê na transição da caminha, né, do berço para a caminha. É um produto super útil e funcional, mas com um toque de personalidade. Eu vou te mostrar agora um rolo protetor de berço estilo minhocão no irresistível tema do apaixonante urso Petit-Petá. Não é qualquer rolo protetor de berço, então é um projeto pensado justamente para te dar todas as características relevantes para aquela mamãe que se conecta com o teu tipo de trabalho. São detalhes como o toque diferenciado do veludinho, por exemplo, para o rosto, textura diferente do corpo, que trouxe muito mais realce para esse protagonista aqui. E assim que o bebê começar com a sua fase de interação, com certeza essa figura trará segurança, afetividade, papel similar ao de uma naninha, por exemplo. O toque lúdico e sensorial dos botõezinhos, tanto nas bochechas aqui, como no toque desses botõezinhos, aqueles dedinhos curiosos na sua infância vão permear cada um dos formatos e tamanhos diversificados de botões, estrategicamente compondo essa região aqui próxima do rostinho. O corpo macio e fofinho, mas completamente alinhado, com uma técnica muito simples, mas super eficaz. A possibilidade ainda da diversificação de variadas composições de cores e de estampas que você vai usar aqui para esse corpo do minhocão. E por fim, nesse detalhe final aqui da cauda, conferindo mais um ponto sensorial, onde o bebê possivelmente vai ficar entretido e nunca mais vai se sentir sozinho, perdido, dentro de um berço ou dentro de uma caminha. Bom, eu não sei se você sabia, mas quando a decisão de compra existe a interferência de questões ligadas ao desenvolvimento do bebê, ao desenvolvimento dessa criança, você pode ter certeza que você não apenas está oferecendo mais um produto no mercado, mas sim oferecendo um produto turbinado de vantagens que estão alinhadas com os tipos de valores do tipo de público que certamente você quer atingir. Aquele que se apaixona pelo seu trabalho, aquele que recomenda o seu trabalho, aquele que sabe que está encomendando um produto que não vai ficar apenas para enfeite, que vai ser super útil, que é consciente, que vai fazer a transição do berço, para a cama, para a caminha, que vai poder ser levado para o sofá, para um tapetinho. Características relevantes para solucionar uma necessidade de toda mamãe, onde você vai oferecer uma bela sacada, comparado às possibilidades que existem no mercado. Principalmente para aquele grupo de mamães que estão com uma certa tendência a não utilizar o tradicional protetor de berço, né, o kit de berço. Seja por recomendação do pediatra, ou até mesmo por achar que vai ter pouco tempo de uso, que não vai usar, enfim, comparado ao rolo, né, que acompanhará toda essa transição. Então, com esse tipo de peça, o meu desejo é que você se conecte com o tipo de cliente que vai entender sobre o conceito e o propósito desse tipo de protetor de berço. Aquele cliente que, se for para pedir um desconto, que seja para o pagamento à vista.
Sim, porque eu sei que essa é uma das grandes dores de toda artesã. Conseguir conectar a sua marca, o seu pequeno negócio com o tipo de público que a valorize. Um tipo de produto que toda mamãe necessita e que toda madrinha, por exemplo, amaria presentear. Um presente, inclusive, considerado acessível se for comparado a um kit de berço completo. Até porque nem tem comparação. Mas você concorda comigo? A cliente claramente percebe que ela está economizando nessa escolha. E vamos combinar que a cliente que opta por economizar, né, que tem essa percepção e de quebra está levando um produto personalizado, um produto afetivo, um produto muito consciente, extremamente consciente e com uma alta vida útil, muito mais longa, né? Essa cliente dificilmente vai chorar por um descontinho, dificilmente vai ficar insegura com a sua decisão, até mesmo porque muitas delas, e eu mesmo me incluo nesse time, ama uma novidade. E você vai sair à frente espalhando essa novidade em primeira mão. Bem, agora deixa eu te explicar então como que vai funcionar esse curso na prática. Já na primeira aula, na próxima aula após essa apresentação, é na aula 1 que nós vamos ver todos os cortes e eu te ensino o sentido de cada uma das partes do molde sobre o veludinho, isso exclusivamente para o rostinho do urso Petit-Petá. O corte do corpo também, e é nessa aula que você vai baixar os moldes para produzir o minhocão Petit-Petá. Nessa aula 2, todas as etapas de costura, nós já vamos fazer todas aquelas costuras prévias, então eu vou te ensinar no corpo ali, existe uma técnica muito legal para deixar o corpo estruturado, sem o uso de manta, mas ainda conferindo um acabamento liso, sem aquele efeito de celulite pela fibra, tá? Nessa aula eu também te mostro como costurar o focinho mais desejado de todos os ursos desse universo de fofuras, tá bom? Na aula 2. Já na nossa terceira aula, todos os detalhes manuais, como o bordadinho dos olhinhos, do focinho, a fixação dos botõezinhos, serão realizados nessa aula. Existe gabarito, existe linha mais apropriada para isso, eu te ensino tudinho, tá bom? Na aula 4, nós voltamos, na verdade, para todos aqueles fechamentos à máquina. É uma aula onde acontece muita magia, tá? E é por isso que eu consegui um acabamento tão perfeito assim. O local de fechamento para deixar essa peça totalmente embutida, ele foi pensado para que nós tivéssemos o melhor resultado com o menor esforço. Afinal de contas, produtividade, alinhado a um produto muito bem resolvido, precisa estar aí no teu radar toda vez que você quer escalar o teu produto, o teu negócio artesanal, certo? Bem, na aula 5 nós vamos fazer o preenchimento do minhocão. Todos que passam pela minha aula, pelo meu curso, entendem que existe técnica para isso, principalmente ali para o rostinho muito bem modelado do urso Petit-Petá. O seu enchimento nunca mais será o mesmo depois dessa aula, tá? Na quinta aula. Aqui nós fazemos também o fechamento com pontinha invisível e assim nós finalizamos na aula 5 o nosso passo a passo. Mas não acabou por aí. Na aula 5 nós concluímos o passo a passo e na aula 6 eu reuni uma excelente estratégia para você ter segurança para começar a sua primeira composição, demonstrando profissionalismo e posicionando a sua marca, o seu negócio com relevância, que farão você se diferenciar com essa novidade aí no teu ateliê a partir desse curso, tá? Então é nessa aula que você vai aprender a calcular os custos, a entender o quanto essa peça é poderosa e o quanto essa peça é principalmente lucrativa aí no teu negócio. Bom, nessa altura você está se perguntando para quem realmente é esse curso, para quem é que faz sentido esse curso? Ele faz totalmente sentido para você que está iniciando no artesanato, pois não existe nenhuma complicação de técnica que você não consiga treinar, tá? Não, ele não é uma peça considerada de iniciação à costura, por exemplo. Mas eu vou te ensinar passo por passo para que você aprenda, para que você pratique e comece o seu negócio do zero, assim como eu comecei também. É possível através dessa peça. Esse curso também é para você, empreendedora, que já tem um certo caminhar aqui no artesanato, mas acredita na inovação. Gosto de a cada período oportunizar novidades para suas clientes. Ser identificada como uma marca atualizada, que se preocupa em trazer novidades, isso vai te auxiliar muito nesse reconhecimento e consequente valorização. Vai servir ainda também para aquelas mamães, vovó, titia, que queira simplesmente fazer para presentear, por exemplo. Ou toda pessoa que tem uma máquina de costura em ponto reto e que se sente convidada a experienciar um curso comigo, Débora Hadi. Para quem não sabe, eu vou te contar um pouquinho da minha história
só para você entender como foi que eu comecei no artesanato, como foi que eu obtive a minha primeira venda literalmente da noite pro dia, porque sim, eu cadastrei, eu lembro que era de noite quando eu cadastrei no Mercado Livre, quando eu acordei no outro dia, já tinha a minha primeira venda. Eu estava numa fase totalmente sem recurso. Eu estava grávida, nós estávamos terminando a obra da nossa casa, nós já tínhamos gastado todas as economias que a gente tinha juntado ali ao longo da nossa vida, eu e meu esposo, literalmente desesperada com a chegada da tão sonhada bebê, mas justamente naquela fase, em meio a tantas dificuldades, né? E foi assim que eu escolhi, ali de dentro de casa, grávida, sem poder sair para a rua naquele momento para trabalhar, eu escolhi o artesanato para empreender ali de dentro de casa. Eu vou te contar rapidamente como foi que eu trilhei, né? Naquela época eu tinha que decidir e eu decidi entre apenas um produto. Então eu foquei e eu concentrei toda a minha energia em apenas um produto. Esse produto eu fiz ele em todas as possíveis cores para fotografar todos de uma vez, lançando uma espécie de coleção. Com isso eu demonstrei muito mais profissionalismo. A cliente entendeu que eu já fiz várias peças, ela conseguiu escolher sem precisar ficar imaginando como seria naquela cor, né? Então, com isso tudo eu fui abreviando, demonstrando profissionalismo, segurança. Por quê? Porque eu estava começando uma marca, um negócio do zero. Então eu fiz todas as possibilidades possíveis para eu já demonstrar uma certa força quando eu lançasse, né? Quando eu começasse a empreender. E teve algo também fundamental. Eu montei uma bela de uma descrição, né, com todas as características, vantagens, informações possíveis para gerar muito mais segurança ainda e abreviar também o meu tempo no atendimento ao cliente, né? Foram 3 passos que eu escolhi, segui e fizeram que me desse essa primeira venda aí praticamente da noite por dia. Claro que para isso eu estudei muito, eu testei a minha peça, eu costurei, desmanchei muita costura também. Foi meia dificuldade, eu não tinha muitos recursos, né? Foi com 2 quilos de retalho, eu não tinha dinheiro para comprar 1 metro do tecido, né? A máquina de costura que eu comecei é uma máquina de costura emprestada da avó do meu marido. Assim que eu consegui ali comprar a minha, eu devolvi essa máquina de costura. Mas foi em meio dificuldade, né, que eu comecei um negócio do zero e consegui obter sucesso, né, através ali de um produto, mas um produto onde eu reuni todas essas estratégias, onde eu fiz com que o produto fosse produtivo, o produto tivesse estratégia, tivesse pontos de diferenciação dos outros, né, da concorrência, dos demais que existiam ali naquela época, tá? Percebe que você não precisa trabalhar apenas com um produto, mas entenda o que eu quero te inspirar aqui com a minha história. É que justamente é você que faz acontecer no seu negócio. E na tomada de decisão dessa cliente, ela vai sentir segurança em comprar de quem mais se destacar. Daquele que tem mais fotos para esclarecer todos os detalhes, né? Ou que tem um excelente, bom atendimento ali, tá sempre humanizado, prestativa, responde mais rápido, solista, enfim, que gera mais conteúdo, eventualmente também, porque tá sempre sendo muito mais vista, muito mais lembrada, tá? O que eu quero te dizer com isso é que a tua marca, o teu negócio, seja lá o que você decidir fazer, ela precisa ter a tua energia. Precisa fazer o seu melhor para proporcionar a melhor experiência para o teu cliente. Não faça apenas uma peça achando que não teve interesse, né? Muitas vezes eu vejo as artesãs investindo, fazendo apenas uma série de fotos, ou uma foto, ou apenas uma peça e um conjunto de fotos. Ela valida, ela testa, coloca no seu Instagram e ela acha que o cliente não teve interesse. Né? No meu ponto de vista, foi a artesã que acabou não sabendo posicionar a peça dela com mais força, com mais profissionalismo, né? Então, se for para você apostar, aposte igual eu fiz lá 15 anos atrás, né? Faça pelo menos ali um conjunto, uma peça de cada cor. Isso vai dar muito mais segurança, muito mais profissionalismo, né? Faça o seu melhor. Simule como que vai ser embalado, faça um saquinho de TNT, quem sabe, para embalar a peça. Gere conteúdo a partir disso, não tem problema se você não começou suas vendas, mas é importante que você deixe esse terreno fértil para o seu cliente chegar ali e ele entender que já existe um negócio, que ele não está sendo o primeiro, né? Isso tudo gera insegurança. Então, não tem problema nenhum você fazer a sua primeira venda, muito pelo contrário. Mas a percepção que nós precisamos dar do nosso negócio é que já tem ali um caminhar, um negócio andando, porque a cliente compra de quem ela vai sentir segurança, de quem ela justamente acha que já tem ali um chão,
né, que vai realmente entregar, que vai cumprir com prazo e com tudo aquilo que ela prometeu. E é justamente por eu ter pensado numa técnica alternativa e de baixo custo, até mesmo podendo ser feita a partir de pequenos pedaços de tecido, como essa peça que eu confeccionei aqui, ou então um tecido único, se você preferir, a gente vai falar sobre isso, que esse produto é perfeito para quem está iniciando, por exemplo, para quem está começando, ou ainda quem já começou, mas nunca experienciou o segmento de enxovais para bebês. Mercado que nunca vai deixar de crescer, porque sim, nós sabemos que nascem muitos e milhares de bebês mundo afora, né, todo santo dia. O minhocão, ele é perfeito para o ateliê de enxoval que não sabe o que fazer com todas aquelas sobras de tecido, de todas as encomendas de todos os clientes. Então você vai poder otimizar, né? Você vai dar um uso perfeito para todas aquelas sobras através dessa peça do minhocão. Bem, agora que você já está completamente apaixonada por essa novidade e convidada para esse desafio, na próxima aula eu já vou te mostrar então todos os materiais que nós vamos começar o passo a passo cheio de dicas para que você faça toda e qualquer etapa produtiva da melhor forma aí no seu ateliê. Pega então o seu caderninho, anota tudo que você tem para anotar e nós vamos começar então o nosso passo a passo.